Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje nós vamos finalizar esse conteúdo que a gente começou sobre a América do Sul, ou a América Latina, né? Que foi um assunto comprido, grande. Então hoje a gente vai finalizar ele, tá? Com o Brasil. O que dizer do Brasil, né? Bom, gente, pensei em muita coisa para falar para vocês, porque o Brasil é grande demais para a gente debater sobre tudo isso. Mas separei aqui alguns pontos para a gente refletir, vou até dizer assim, tá? O Brasil é uma federação constituída de 26 estados e o Distrito Federal, sendo estados divididos em municípios e distritos. A população é constituída etnicamente por índios, portugueses, africanos, europeus, imigrantes. E aí a gente traz os italianos, poloneses e alemães, espanhóis, etc., né? E os asiáticos, os libaneses, japoneses, entre outros. Aí você diz, professora, por que a gente diz europeus, imigrantes e não portugueses? Porque o português foi o colonizador, então ele vai estar um pouco separado nessa contagem aí. A economia brasileira, né, cresceu significativamente. Hoje o país é considerado emergente, além de grande produtor agrícola e, ao mesmo tempo, industrializado, com um parque industrial bastante diversificado. A estimativa coloca o país em uma potência para o futuro. Quando a gente falar isso, eu vou falar mais na frente para vocês, de algumas previsões e também de alguns pontos que a gente já passou, como já tivemos a sexta melhor economia do mundo. Interessante, né? Então já viu que potencial nós temos. Nosso país é caracterizado, né, pela grande diversidade quanto à cultura, raça e etnia. Entretanto, tantos outros que marcam as riquezas e valores, estendendo pelo vasto território que nós temos. Segundo os dados do IBGE, né, os estados do Nordeste, Sudeste e Sul concentram 90% da população, cerca de 25% do território nacional, ou seja, muita gente em pouco espaço, né? Já os estados da região, que compõem a região norte e centro-oeste, centralizam só 10% da população, em contrapartida eles têm 75% do território. É um território muito grande para poucas pessoas. Por que disso? Região norte, floresta amazônica, quem vai morar lá? Né? É aquela velha questão que a gente sempre discutiu. Nessa heterogeneidade e desigualdade social, é um sinal, né, mais evidente de todas as nossas diferenças. E aqui, eu começo mostrando a vocês e pedindo para que vocês façam essa reflexão de nosso país, da diversidade, né? Poucas pessoas num belo espaço, muitas pessoas em um pequeno espaço. Vou jogar dessa forma para vocês. A desigualdade nas regiões brasileiras é evidente, pois quando comparamos o Nordeste e o Norte, com poucos investimentos, né, do governo, por outro lado vamos ter o Sul e o Sudeste com muitos. Grandes investimentos. Fica bem claro por que da causa das diferenças, né, tá, entre esses locais. Visto que há inúmeros fatores que influenciam na infraestrutura dessas regiões. E vamos ver que fatores são esses, né? O melhoramento da saúde pública, o saneamento básico, a educação, a moradia e entre outros. Ou seja, são pontos importantes para um desenvolvimento social e econômico, certo? E que falta em algumas regiões, principalmente na região Nordeste. Falta esses investimentos por parte dos governantes. Tratando então uma das regiões citadas, o Nordeste, percebemos que a falta de investimento desses aspectos aqui, força o governo a fazer algo, que é criar benefícios, como o Bolsa Família. Aí se questiona, e se pegasse todo o dinheiro que já foi gasto e que seria gasto com o Bolsa Família e fizesse um investimento nesses pontos aqui, não seria mais interessante? Seria, principalmente nesse, viu? Esse aqui. Por quê?
porque daria conhecimento. E eu digo a vocês assim, conhecimento é poder. Quando nós temos conhecimento, nós passamos a ter poder, poder de decisão, poder de ver o que é certo, o que é errado, poder de ver o que é melhor e o que é ruim. Então, se você dá isso aqui à população, a população vê o que está acontecendo no país. E ela tem o poder de decisão numa urna, numa votação, o que ela quer para o país. E aí, esse grupo de governantes acaba saindo perdendo. Porque se eles estão há tanto tempo no governo, nunca fizeram nada, por que eu vou continuar votando neles se eu já tenho isso aqui? E com isso aqui eu posso melhorar todos os outros. Né? É uma questão para se refletir em relação às políticas governamentais. A desigualdade nas regiões brasileiras é evidente. Desculpa, gente, já está repetindo. E aí eu trouxe essa chargezinha para vocês, né? Pessoal aqui na favela, aqui é a cidade urbanizada, e ele pergunta, pai, ele diz, né? Ele indaga ao pai, pai, eu quero morar naquele mundo. Apesar de estar no mesmo espaço físico, geográfico, para ele isso aqui é um outro mundo, uma outra realidade. Né? Isso é tão evidente no nosso país, isso é tão claro para a gente. A pandemia até deixou isso mais evidente ainda, né, na nossa sociedade. Porém, devemos ressaltar que as desigualdades sociais no Brasil não acontecem somente no Nordeste. Fica isso, então, né, que ocorre no país inteiro. E quando tratamos de grandes centros urbanos, a situação dos reflexos desse mal parece ser ainda maior e pior. Altos índices de violência, por exemplo, tráfico de drogas, roubos, assassinatos, são apenas consequências geradas por tudo isso. Então, há uma situação muito drástica envolvida nesse contexto da desigualdade no Brasil. No entanto, a qualidade de vida não deve ser analisada apenas pelos fatos mencionados, né? Há uma necessidade de uma reflexão sobre o Brasil no contexto geral. E aí eu botei essa imagem bem interessante, né, da diversidade populacional que temos. Bom, vamos então para pontos importantes com relação ao Brasil, né? Pontos que podemos ressaltar. O Brasil está entre os líderes mundiais. Nas últimas décadas, o Brasil passou a ser um país economicamente importante a nível mundial, tá? Em 2016, o Brasil era o país com o nono maior PIB do mundo. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país. Então, ele era o nono numa escala, né? Os principais parceiros comerciais do Brasil são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos. Tendo os dois primeiros, China e Estados Unidos, né, a participação mais expressiva no nosso mercado mundial, né, no mercado comercial mundial. Os laços econômicos entre o Brasil e a Argentina, né, eles são principais parceiros, principalmente por conta do Mercosul, e nós vamos falar do Mercosul. Entre 2012 e 2016, o intercâmbio comercial que houve entre esses países decresceu. Ainda assim, a Argentina foi parceiro, né, do Brasil nas exportações e o quarto nas importações de 2016. Então, há uma expressividade muito grande com relação a isso. O Brasil e a ONU, né, todo mundo também questiona com relação a isso. A Organização das Nações Unidas. O Brasil é país membro desde a criação da ONU. A ONU foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? O Brasil não integra o Conselho de Segurança, mas, né, órgão responsável porque envolve a segurança internacional. Mas o Brasil ajuda, né? Com o intuito de conseguir um assento nesse conselho, o Brasil procura colaborar com as missões de paz, colocando à disposição as tropas do Exército, que foi o que houve no Haiti, né? Para mostrar à ONU que nós também temos, eu vou dizer assim, autoridade, né? Participação em missões que favorecem a inserção do Brasil em relações diplomáticas internacionais. No Brasil, a ONU teve diversas agências diversas agências e escritórios. Desenvolve projetos em parceria com o governo federal, estadual e municipal. São ações para erradicar a pobreza, o trabalho infantil, a gravidez na adolescência, entre outros, que é os projetos da Unicef, né? Ele sempre está aqui junto
com a Unicef. O Brasil na Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é criada com o objetivo de regularizar as transações comerciais entre países membros. Desde 2018, ele soma 168 países e o Brasil é um deles. Todos os países da América do Sul pertencem à Organização Mundial do Comércio. Nesse contexto, o comércio internacional, o Brasil se destaca, né, na América do Sul. Tem exigido mais abertura do mercado agrícola com relação a países como os Estados Unidos e a União Europeia. Em exemplo a isso, né, como ele fez essas exigências. Em 2002, o Brasil solicitou à Organização Mundial do Comércio, né, que avaliasse a ideia dos subsídios do algodão produzido pelos Estados Unidos, porque eles achavam que os Estados Unidos estavam baixando muito o valor do mercado, dando muitas vantagens a quem fosse comprar, impossibilitando que outros países pudessem competir nesse mercado. E aí, isso foi em 2002. Em 2005, a Organização Mundial do Comércio deu ganho de causa para o Brasil, solicitou que os Estados Unidos, né, retirassem as vantagens oferecidas para os produtores, ou seja, que ele voltasse e botasse o preço de mercado internacional, que todos os países comercializassem de forma igualitária. Atualmente o Brasil vem saindo, né, de um isolamento econômico em virtude das características do comércio mundial, que levam os países a manter relações internacionais. Nesse contexto, o Brasil configura um dos países mais importantes da América Latina e seu desempenho econômico está atrelado a diversos outros países latinos de maior ou menor, né, grau, mas especialmente países que compõem o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, né, assim conhecido. Vamos lá, para o Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico constituído por países da América do Sul que, embora tenha atingido significativo nível de integração econômica, ainda é classificado como uma união aduaneira. Né? Tem o objetivo de promover a integração econômica entre países membros, a fim de fortalecer e ampliar trocas comerciais, por meio de constituição de um mercado comum, ou seja, das tarifas serem igualitárias. Essa aqui é a bandeira do Mercosul. Além do Mercado Comum do Sul, Mercosul, o Brasil também faz parte do BRICS, né? Que é um grupo econômico formado pela Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse grupo reúne os países com grande potencial industrial e economicamente emergentes. Somando o PIB desses países, olha só que fato interessante, se somar o PIB do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele supera, né, ultrapassa os 19 bilhões de dólares, superando, né, a União Europeia e os Estados Unidos. Olha só, bastava esse grupo aí se fortalecer. Faz parte do G20, um grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo, mais ele, né, o 20. Faz acordos comerciais, eu vou dizer assim também, com o FMI, um Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de banco mundial que socorre países em meio a crises. O Mercosul, né, que foi criado em 91, um bloco econômico que reúne países membros, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela, que entrou no final, depois por muito moído, e busca facilitar o comércio desses países, né? Tem o principal líder é o Brasil, como um presidente, né, vamos assim dizer. Faz parte da Organização dos Estados Americanos, formada por todos os países da América. Esta organização debate questões sociais, políticas e de seus países membros, e aí é todo o continente americano. A ONU, como vocês viram, eles também fazem parte da ONU, desde quando a ONU foi inventada, então ele é um membro signatário, né? Ele segue a ONU bem direitinho, assina a declaração, deu origem às suas organizações e faz parte também da UNASUL, a União das Nações da América do Sul, criada em 2004, formada por todos os países da América do Sul com o objetivo de uma zona de livre comércio entre esses países envolvidos. A economia brasileira é considerada foi considerada em 2008 a nona mundial.
a nona economia mundial. É a primeira na América Latina, segunda, segundo os dados aí do FMI, do Fundo Monetário Internacional. O PIB brasileiro é estimado em 2,14 trilhões de dólares. Importante lembrar que esse valor aqui, ó, não altera os seus indicadores econômicos, nem reflete nos seus indicadores sociais. Ou seja, não é porque o Brasil tem muito dinheiro que os moradores do Brasil são pessoas ricas e de bem, né? E de boa família. Está difícil aí as palavras, mas não quer dizer que as pessoas sejam ricas e que vivam, que tenham qualidade de vida, que vivam de forma maravilhosa, né? Porque a distribuição de renda ainda é desigual. A economia brasileira é atualmente diversificada, abrange 3 setores, né? Os 3 setores, primário, secundário e terciário. O país há muito abandonou a monocultura, né? E direcionou unicamente para um tipo de indústria. Hoje a economia brasileira é baseada na produção agrícola, que faz do Brasil um dos principais exportadores de soja, frango e suco de laranja para o mundo. Então o mundo toma um suco de laranja brasileiro, viu, gente? Não vai dizer que eu vou na França tomar um suco de laranja, vai ser com laranja brasileira. Ainda líder na produção de açúcar e derivados da cana, celulose e frutas tropicais. Igualmente possui importante indústria, carne, criação e abate de animais, ocupando o posto de terceiro maior produtor de carne bovina do mundo, maior exportador para a Rússia, né? Tá aqui. Nós somos primeiro em produção de café, açúcar, laranja, primeiro na produção de cana, de açúcar, líder na exportação de açúcar e etanol, primeiro lugar no exportador mundial de carne bovina e aves e segundo no de soja. Então, assim, temos uma economia bastante abrangente. Em termos de indústria, a transformação do Brasil se destaca, né? A indústria de transformação se destaca aí na produção de peças e abastecimento de setores automotivos. Então, dessa forma, né, um dos principais produtores de petróleo do mundo é dominado a exportação de petróleo, né, nas águas profundas, na camada do pré-sal, e mesmo assim destaque para a produção de minério de ferro. Também temos essa grande variedade. Planos econômicos, né, gente? Nós vimos aí, eu quero agora falar de uma parte bem interessante, né? Com a economia em forte recessão, e agora que estamos em recessão mesmo, porque a pandemia nos botou em uma situação muito, eu vou dizer assim, difícil de superar, de encarar, que vai ser necessário aí uma grande política econômica, com pulso firme para que a população possa sobressair dessa recessão. A dívida externa e a perda do poder de compra, né? O Brasil avança nas mãos dos planos econômicos lançados, né? Apesar disso tudo, então assim, a cada vez que o Brasil entrava numa recessão, o Brasil lançava planos econômicos para tentar recuperar sua economia. Os planos econômicos tentavam desvalorizar a moeda a fim de conter a inflação. Entre 1984 e 1994, vão 10 anos, né? O país teve várias moedas diferentes. Eu posso dizer a vocês que, vamos dizer que tia velha, né? Mas eu passei por todas essas mudanças de moedas. Vamos ver aqui, eu fiz aqui uma imagenzinha, espero que esteja legal para vocês verem, né? Primeiramente, a gente teve aqui o Cruzeiro, que foi em agosto de 1984 e ficou até fevereiro de 1986. Né? Depois nós viemos para o Plano Cruzado, que foi em fevereiro de 86 a janeiro de 89. Depois tivemos o Cruzado Novo, que foi de janeiro de 89 a março de 90. Depois tivemos o Cruzeiro, que foi de março de 90 até março de 93. Depois tivemos o Cruzeiro Real, agosto de 1993 a junho de 1994. E antes que eu completasse 15 anos de idade, tivemos o Plano Real.
em 1994 até o prezado momento. Estamos com o Plano Real. Então, de 94 para cá, vai tempo, né, gente? Eu não ia nem fazer 15 anos. Né? Eu estava prestes, faltava um ano. Eu fiz 15 anos em 94 e agora eu já tenho 40, então faz muito tempo. O crescimento da economia no Brasil, nessa linha aí de análise, né, a gente vai de 1966 a 2015, não me detive aos governos atuais. Então, tivemos primeiramente Costa e Silva, Médici e Geisel. Podemos observar que tivemos crescimento, e um grande crescimento, até 79, né? De 79 a 85, em Figueiredo, o crescimento foi muito pouco, né? Aí entre 85, né, até Sarney, que pegou de 85 a 90, tivemos um outro crescimento, mas também queda. E olha que a queda de Sarney e a de Figueiredo foram bem igualitárias. São recessões terríveis, né? De fome extrema, vamos assim dizer. Depois tivemos o Plano Collor, Itamar, Fernando Henrique, todos eles em subida, né? Aqui nós tivemos o golpe que Fernando Collor deu na população, né? E tá até aqui a crisezinha, tá? Mas a recessão foi muito pouca. E aí Itamar Franco, que era vice de Fernando Collor, assumiu o poder e convidou Fernando Henrique para ser o ministro da Economia. Fernando Henrique bolou o Plano Real, né? Botou em prática. Depois Itamar Franco, como presidente, começou a crescer o Brasil. Depois veio o governo de Itamar com o Plano Real e aí continuou a linha de crescimento. Tivemos em Lula, no governo de Lula, né, de 2003 a 2010, que são 2 mandatos, tivemos uma baixa, mas a baixa foi de 0,1, perto de 4,3, é muito, né? E depois tivemos um crescimento e, enfim, Dilma, nós tivemos uma queda novamente de 3,8, né? E aí aqui a gente pode dizer, tá aqui atual, mas a gente pode dizer assim, porque daqui nós tivemos um golpe, né, do impeachment dela, tivemos uma eleição e temos agora uma pandemia. Então, assim, há um problema econômico no Brasil muito sério, mas podemos ver também que nossa linha de queda não é tão grande, né? Tivemos quedas, mas não ao ponto de levar um país à falência. Desculpa, gente. Esse outro gráfico aqui, essa outra imagem vai mostrar a vocês aqui, né, que há uma previsão que em 2032, se não fosse a pandemia, né, isso era uma previsão que, e também pode ser, não quer dizer que não vai se concretizar, né, estamos em 2020, falta ainda 12 anos, então há uma previsão, uma estimativa, né, que o Brasil venha para 5º lugar na economia mundial, né? Que tenha um PIB aí nominal de que 5,05 trilhões de dólares. Então, é muito dinheiro. E isso é uma previsão para a economia futura do nosso país, né? Vai depender aí de quem agora, dos governantes, das ações sociais, da conscientização da população em relação ao que é direito e dever. Então, é todo um contexto, certo? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês, o que eu queria passar para vocês com relação ao Brasil era isso. Sei que se nós estivéssemos em sala de aula, nossa aula seria bem mais dinâmica, seria bem mais atrativa, a gente ia discutir muitos pontos, né? Então, assim como é videoaula, é um pouco mais reduzido, é um pouco mais
curtinho, não falta interação, eu sinto falta de vocês, né? Até me questionaram, eu disse, não, gente, não é que eu não esteja bem, não, eu estou bem, né? Apesar de ser de grupo de risco, mas eu estou bem, turma, mas assim, triste, estou com saudade de vocês, sinto falta de aula, né? Sinto falta da sala de aula de vocês. Eu digo que eu me divirto dando aula e então assim, estou sentindo falta de tudo isso, mas acredito que isso vai passar, que nós vamos nos reencontrar e que vai dar tudo certo, que nós vamos poder ainda discutir muitos assuntos interessantes, tá? Beijos e até a próxima. Saudade. Qualquer coisa me chama lá no grupo ou no privado, tá?